Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo nós vamos falar sobre a segunda fase do governo de Getúlio Vargas. Então você que vai prestar o Enem, vai fazer algum concurso, vai prestar o vestibular, fica comigo até o final que você vai entender esse período da história que é tão cobrado nos concursos. Eu dividi essa videoaula em 3 etapas. A primeira etapa desse vídeo, nós vamos falar acerca da Revolução Constitucionalista. A segunda etapa do nosso vídeo, nós vamos falar acerca das tensões sociais que vão surgir e também da polarização que vai ocorrer também nesse período de 1934 até 1937. E na terceira e última etapa do nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho a respeito do golpe e também da implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas. Bom, para iniciar, nós vamos entender como que Getúlio Vargas ele entrou no poder. Em 1930 vai ocorrer a tomada de posse, de Getúlio Vargas, mesmo perdendo a eleição que ocorreu em 1930, onde ele vai concorrer com Júlio Prestes. De alguma forma ele acabou perdendo, ele perdeu as eleições e por conta aí de uma inconveniência própria, o seu vice-candidato à presidência, o João Pessoa, ele é assassinado e de alguma forma Getúlio Vargas usa a morte de João Pessoa como um pretexto para tomar então a presidência à força. Então, com o apoio juntamente dos tenentes, ocorreu então um golpe militar que vai de alguma forma colocar Getúlio Vargas como presidente do Brasil. As suas primeiras medidas tomadas medidas autoritárias, ou seja, ele tem ali uma ideologia, um princípio defendido que vai de alguma forma impedir com que qualquer outra forma democrática ocorra no país. A primeira coisa que ele vai fazer é fechar o Congresso, ele vai calar as multidões, ele de alguma forma vai fechar a Câmara Municipal, então também vai depor alguns governantes que foram eleitos democraticamente e vai nomear interventores. Esses interventores, eles teriam a mesma funcionalidade, a mesma função que os governantes. Só que agora, quem escolheria esses governantes, esses interventores, seria o próprio Getúlio Vargas. E isso fez com que alguns grupos da elite, principalmente a elite paulista, não ficasse contente com essas tomadas de decisões. Com isso, São Paulo vai liderar uma grande revolução, reivindicando então a elaboração de uma Constituição, fazendo com que isso pressionasse Getúlio Vargas a elaborar uma Constituição. Para quem não sabe, você que está me assistindo, você tem que entender que a Constituição Federal ela é extremamente importante para limitar o poder do governante e ela acaba impedindo com que ele seja autoritário e que ele centralize o poder, coisa que Getúlio Vargas já havia feito isso lá no governo provisório, quando ele vai abolir a Constituição Federal para liderar de maneira autoritária. Então ele vai de alguma forma ser pressionado pela elite paulista. Mesmo ocorrendo a revolução e os paulistas sendo derrotados nessa revolução, parados de alguma forma à força, Getúlio Vargas foi pressionado a elaborar uma Constituição Federal e ele elabora essa Constituição em 1934. Sendo assim, o conteúdo da Constituição é perceptível de que ele, de alguma forma, queria ajudar alguns grupos da sociedade para ganhar apoio político. Um dos conteúdos que são mais importantes da Constituição Federal seria então o apoio da liberdade da mulher votar, ou seja, até então as mulheres não tinham direito ao voto. A partir de agora, segundo a Constituição de 1934, as mulheres então terão direito ao voto. A segunda coisa que, de alguma forma, a Constituição também vai contemplar seria o voto direto, coisa que até então não estava tendo. Getúlio Vargas ele tomou o poder, depois ele passou por uma eleição indireta onde ele foi nomeado. Além disso, vai implantar uma forma de deputado classistas. O que seria deputado classistas? Nós temos os deputados que são eleitos pela população, então esses deputados eles são escolhidos pelo povo de maneira democrática e esses deputados classistas seriam os representantes de sindicatos de trabalhadores. Então nós teremos ali um representante próprio do sindicato. É claro que
durante o período de Getúlio Vargas, principalmente esse período, ele vai promover a ideia de que só pode haver um sindicato de cada ramo da profissão, né? Por exemplo, um sindicato dos trabalhadores rurais, um sindicato dos trabalhadores da educação, ou seja, cada ramo, né, cada área do trabalho teria então um sindicato e um representante que poderia ser considerado um deputado da maneira como nós expomos. A segunda etapa da nossa videoaula vai contemplar então o período de polarização e de tensões sociais que vão surgir durante esse período. As tensões sociais elas vão ocorrer simplesmente pela falta de compromisso com os trabalhadores. Então, muitos trabalhadores das fábricas estavam se revoltando, buscando e reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Eles estavam buscando direitos que até então eles não tinham. Então, vários grupos se reuniam para fazer greves, né, para fazer revolução e conquistar os seus direitos. E é claro que várias coisas que Getúlio Vargas havia prometido, principalmente que estava contemplado ali na Constituição, não estava sendo garantido. Sendo assim, grande parte dos grupos, os trabalhadores, estavam se revoltando e indo contra o governo, reivindicando seus direitos. Além disso, durante esse período também nós tínhamos uma polarização. O que seria uma polarização? Seria a coexistência de duas ideologias distintas. Então, de um lado nós tínhamos a esquerda, né, e de outro lado nós tínhamos a direita. A esquerda defendia o comunismo, defendia reformas sociais, né? E do lado direito nós tínhamos então aquele partido que de alguma forma se parecia ou se representava muito nas ideias do fascismo e do nazismo. Então nessa época vai surgir a Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira é um partido político que tinha tendências fascistas e nazistas, inclusive se inspirava nos ideais do nazismo lá da Alemanha com Adolf Hitler e também do Mussolini lá na Itália, né, do fascismo. Então, a Ação Integralista Brasileira era um grupo político de extrema direita. E do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, que é um partido que tinha uma ideologia mais parecida com o comunismo. Inclusive tinha comunistas, socialistas, militares de esquerda, que de alguma forma defendia pautas sociais. E durante esse período nós temos uma revolução, nós temos aí um plano de revolta que vai ser chamado de Intentona Comunista, onde de alguma forma Getúlio Vargas interpreta esse movimento como se eles quisessem tomar o poder de Getúlio Vargas. Então ele de alguma forma ele vai reprimir esse movimento, criando ali um órgão de repressão e busca ou até caça aos comunistas. Sendo assim, em 1936, vai surgir então a Comissão Nacional de Repressão aos Comunistas. Então todas as pessoas que defendiam essa ideia de liberdade, de igualdade, de direitos sociais e tudo mais, eram considerados comunistas e, portanto, eram reprimidos, eram torturados, eram presos e, quem sabe, até mortos. Sendo assim, surge então esse período de repressão. E a partir desse momento, 1937, nós vamos ter a elaboração, a implantação do Estado Novo, que é tema do próximo vídeo. Durante esse período, Getúlio Vargas vai fechar o Congresso novamente, vai abolir a Constituição, vai fechar a Câmara Municipal, ou seja, todo o poder vai ser direcionado a Getúlio Vargas. E ele faz com que esse período seja um período de caça, literalmente, caça ao comunismo. Então, se você gostou do vídeo, vou pedir para você curtir, vou pedir para você compartilhar e também se inscrever no canal, você que gosta desse tipo de conteúdo, você que vai prestar o Enem, vai prestar aí vestibular. Esse conteúdo ele é muito cobrado, ele é muito quente nessas provas. Além disso, o próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Eu gravei um vídeo, que é o primeiro vídeo, falando sobre o governo provisório, como Getúlio Vargas ele entra aí no poder, como que ele toma o poder. Falei sobre as eleições de Júlio Prestes e tudo mais. E no próximo vídeo a gente vai falar do Estado Novo, como que foi o governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, Quais são as características desse período, desse governo de Getúlio Vargas durante esse momento. Até a próxima!